E o presidente Trump acaba de afirmar que Maduro está com os dias contados. Há uma força enorme concentrada no Mar do Caribe, em vários países à volta da Venezuela, numa preparação total para um enfrentamento aos cartéis comandados por Nicolás Maduro. E existem muitas coisas dentro da Venezuela, que a imprensa não fala muito, que são instalações iranianas e do Hezbollah, né, dentro da Venezuela, já reforçando as defesas de Nicolás Maduro com o terrorismo. Existe uma fábrica de drones iranianos dentro da Venezuela, células do Hezbollah operando ativamente em parceria com o governo de Nicolás Maduro, e estão chegando reforços da China e da Rússia. Acabou de chegar um avião russo gigantesco com equipamentos ali para a Venezuela. Equipamentos, sabe-se lá Deus o que eles estão trazendo, mas acredita-se ser um reforço, inclusive um grupo, aquele grupo Wagner, de mercenários que lutam, né? Chegou ali. Não se sabe se eles foram para a Venezuela para resgatar Maduro ou para coordenar uma possível defesa aos ataques dos Estados Unidos. Mas, e sim, está autorizado, né? Trump autorizou a CIA a fazer grandes operações e aí fez essa declaração ontem, né? O presidente Trump dos Estados Unidos afirmou que acredita que o tempo de Nicolás Maduro na presidência da Venezuela está chegando ao fim, mas se recusou a dizer se os Estados Unidos estão se preparando para uma ação militar em solo venezuelano. Ora, ele não precisa afirmar que estão se preparando, basta você ver, né? Todos aqueles navios, inclusive foi identificado o maior navio porta-aviões do mundo, que é o USS Gerald Ford, que está a caminho do Mar do Caribe, navegando a plena velocidade, mostrando também que há uma pressa do governo norte-americano em iniciar algum tipo de operação ali na região. Mais de 50 terroristas já foram eliminados, tentando tomar as rotas rumo aos Estados Unidos, as rotas de droga, submarino, inclusive. Você já imaginou o tráfico de drogas, os cartéis, os narcoterroristas usando submarinos para levar as suas drogas, para elevar o nível da criminalidade? Sim, é o que os Estados Unidos encontraram nesses dias ali, nas operações na Venezuela, né? E elas estão só aumentando. Nesse final de semana também foram avistadas as tropas americanas fazendo treinamento ali na costa da Venezuela. Então, tudo está convergindo para um possível ataque. E aí vem o recado de Donald Trump, a qualquer momento, né? O governo de Nicolás Maduro está com os dias contados. Samuel, não é só o cartel, né? Você tem toda uma organização narcoterrorista e política que está na corda bamba. Exatamente. Veja aí, Shimon, a assessoria do deputado está pedindo, ver se apareceu aí a opção aceitar, né, que é o que está aparecendo para ele lá. Nós receberemos aqui um agente, um importante agente da segurança pública que hoje está no Poder Legislativo exatamente para trazer uma análise muito importante ao que também está acontecendo no cenário brasileiro, né? O cenário brasileiro ele se torna uma amostra, né? Ele se torna, na verdade, uma amostra do que estamos reportando há mais de 2 anos, né? Da realidade de Israel e de todo o Oriente Médio que convive, né? Convive com a normatização de grupos terroristas que agem com apoio da comunidade internacional, da política internacional, com a política de alguns países, né, que lidam com essa situação e também o Brasil. O Brasil e outras regiões da região. O Shimon reportou agora aqui sobre o que a Venezuela está, né, se preparando para esse enfrentamento do combate ao narcotráfico, e o Rio de Janeiro deu o seu passo, né? O seu passo nessa direção. Bom, é muito importante que a ação que Israel
a ação que Israel iniciou exatamente para perseguir, né, o grupo terrorista, a ação do grupo terrorista que espalhou o terror, né, e a instabilidade em todo o Oriente Médio, que essa ausência do Estado de Israel no combate ao movimento terrorista do Hamas, ela só saia dali com a substituição de alguma força que consiga impor o desarmamento do grupo terrorista. Ou seja, para implantar qualquer tipo de recondução, né, de criar, de reconstruir a Palestina, ela precisa ser feita com o apoio da comunidade internacional, principalmente dos países árabes, né, que considera-se moderado, para ele ter viabilizar a implantação, né, de uma reconstrução da Palestina, vai ser com a participação desses países que estão envolvidos, né, na negociação, mas também uma força que combata, né, essa ousadia do grupo terrorista Hamas, né, dentro da faixa de Gaza. Então, não podemos, né, fazer qualquer tentativa de impor a Israel. Israel cumpriu agora o que a vontade da comunidade internacional sobre o recuar, ou seja, afrouxou, né, para o grupo terrorista, e o grupo terrorista mostrou para todo mundo e também para a comunidade internacional que Trump manda um recado, só que não é só o recado. São navios, toneladas. Já existem na América Latina quase 16 mil soldados americanos prontos. É um número muito pequeno para uma invasão, mas é um número gigantesco apenas para um ataque àqueles barquinhos que são vistos. Então, algo vai acontecer no meio termo que justifique aquela potência que está lá parada, né? À beira da guerra na América Latina, na América do Sul, os Estados Unidos consideram um ataque contra o regime de Maduro. Olha só, por mais que Trump não afirme que vai atacar, não sabemos se vamos atacar, mas ele diz que o Maduro está com os dias contados. Tudo bem, pode ser uma traição, pode ser uma rendição que já está sendo negociada nos bastidores, né? O Maduro pode estar sendo enviado para outros lugares, de repente para a Rússia, quem sabe, né? Mas é o que está previsto lá de acontecer. Relatos vindo dos Estados Unidos indicam que o governo Trump está se preparando para atacar alvos militares na Venezuela, como parte de uma escalada contra o regime de Nicolás Maduro e o cartel de drogas de Los Soles, que opera sob o seu comando. Segundo o Miami Herald, os ataques podem ocorrer em breve, visto que o destroyer USS Gravely e o porta-aviões USS Gerald Ford já estão posicionados perto da costa do país. Então, o porta-aviões que estava indo já chegou. E agora, a qualquer momento, nós podemos ter ataques à Venezuela. Será, gente? Samuel, eu não sei se houve, no teu tempo de criança, de jovem, ataques na América Latina. Eu acredito que não era nascido ainda, né? O último grande conflito que nós tivemos na América Latina envolvendo os Estados Unidos foi, se eu não me engano, no Canal do Panamá. No Panamá. Né? Quando eles destituíram lá o ditador e colocaram alguém mais ligado ali aos Estados Unidos, alguém mais disposto, né, a lidar com os americanos. E é o que nós estamos vendo agora, é um fato inédito da nossa era, da nossa geração, uma intervenção direta dos Estados Unidos e com a desculpa que se justifica totalmente. É a luta, a guerra contra o crime organizado. E aí, quem é que vai ser contra você lutar contra cartéis de drogas? Saíram pesquisas nesse final de semana, pessoal, várias delas, dizendo que 80% dos brasileiros apoiam as operações nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro.
80%, a maioria da população, 85% dos cariocas, né? Mais de 80% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam as operações que aconteceram nos últimos dias. Então, se você faz uma pesquisa para os brasileiros em relação a algo que não tem nada a ver com a gente diretamente, mas indiretamente tem tudo a ver, que é a possível guerra ou um possível ataque dos Estados Unidos em solo venezuelano para combater o narcoterrorismo, nós teremos também um amplo apoio, porque nós sofremos com isso. Nós pagamos um alto preço com isso, com a violência, né? Alguns números também estão surpreendendo com a sonegação de impostos, né? Que o crime organizado não paga imposto. Pois é, Shimon. Inclusive essa análise, né? Hoje existe uma movimentação, inclusive nós estamos tentando aqui colocar através da assessoria do deputado Tito Barrichello, que é um agente, que é importante agente na região aqui sul, né, de segurança pública, tem total domínio e conhecimento sobre isso. Hoje atua no Legislativo exatamente nessa área, e existe uma movimentação, inclusive, dos governadores, né, que estão se mobilizando exatamente para apoiar o Rio de Janeiro na ação na última semana que ganhou repercussão mundial, que é do combate da força pública, da força de segurança contra o crime organizado. Nós estamos fazendo aqui a tentativa de colocar aqui o deputado exatamente para nos atualizar sobre essa mobilização e de que forma que o Paraná, né, está contribuindo, também apoiando, né, o governador do Rio de Janeiro e a segurança pública do Rio, já que a população visivelmente, não só a população do Rio de Janeiro que sofre diretamente com esse controle e dominação do crime organizado, mas também a população brasileira manifestou apoio, e isso foi medido inclusive em pesquisas, né, de intenção sobre a atuação do governo do Rio de Janeiro, né? E é tão verdade que eu vi nas redes sociais outros estados mostrando ali algumas mobilizações, né, indicando, né, a disposição de combater as forças de crime organizado dentro dos seus estados. Então estamos atentos, né, e em instantes teremos aí, de repente, a opinião do deputado, se não hoje... Ô, Samuel, ele já vai tentando entrar lá? Já está tentando entrar lá? Mas sim. É o seguinte, ó, Alexandre de Moraes... Olha só. Está chegando no Rio de Janeiro para ouvir Cláudio Castro. Olha só onde que ele está metido. Nada acontece no Brasil sem passar pelas mãos do Alexandre de Moraes. Mas por quê, Samuel, que ele tem que ir no Rio de Janeiro ouvir Cláudio Castro? Cláudio Castro, né, está sujeito às ordens ou diretrizes do STF para gerir o Rio de Janeiro. É estranho, né? Um governo ter um governador que foi eleito, que é soberano, ter que passar pelo crivo ou por avaliação de um ministro do STF que sai do STF e vai para o Rio de Janeiro ouvir, inquirir o governador? Pois é. O Lewandowski, né, que é o ministro da Justiça e que também foi ministro do STF, criou, né? É o criador. Agora vocês precisam saber quem é o criador da audiência de custódia, que libera, né, pessoas que cometem crimes sexuais, que cometem crimes hediondos, né? Hoje é o ministro da Justiça. Então, o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a ida de Alexandre de Moraes para o Rio de Janeiro ouvir como um delegado, como um xerife, o governador do Rio de Janeiro? Todos esses dispositivos que visam, né, proteger quem? O pai de família? Não, proteger o crime. Né? Proteger o crime, aí precisa se saber sobre a ação da polícia, né? A legitimidade da ação da polícia contra o crime organizado. Então, o saldo positivo desse confronto que vimos na última semana, né,
que cai na graça da opinião pública, que não aguenta mais o desmando, o roubo de celular, o roubo de moto, pessoas que perdem bicicleta, que perdem motocicletas, que perdem celular, quando não a vida nas mãos de bandidos que estão dominando regiões, estão dominando importantes regiões do Brasil, estados estão sendo dominados. É sobre o que a ida de Alexandre de Moraes lá, né? É para amarrar e engessar a ação da segurança pública que se dispôs a combater o crime organizado, né? É sobre isso. Então, a manifestação de governadores de outros estados em apoio, né, em diferentes manifestações de apoio ao governador do Rio de Janeiro sobre a ação, né? E isso também ganha repercussão exatamente, e o apoio da população brasileira, que foi indicado, isso foi indicado inclusive na ação foi medido nas intenções sobre o governador do Rio de Janeiro, né? Então, alguém mediu isso e constatou, né, a aprovação, ou seja, a aprovação do governador do Rio de Janeiro, que ganha, né, o apoio popular exatamente nesse combate. E se isso não fosse verdade, nós não teríamos outros estados. Eu vi aí manifestação do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, do Ceará, né? O Ceará enfrenta uma onda de ataques contra o estado, de um poder paralelo que também está criando zonas de dominação de muitas regiões do Ceará, né? O Ceará parece que está perdendo ali a parada para o crime organizado. Mas essa ação do Rio de Janeiro, ela está chamando a atenção de outros governadores, de outros prefeitos, né, de outros municípios e estados que vivem a realidade em que a sua população, seus cidadãos, eles precisam obedecer a um estado paralelo dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado. Então é isso. A opinião não está dividida. A opinião está apoiando a ação contra o crime. E aí não são poucos eleitores de esquerda, né, que estão apoiando, inclusive, a ação do governador. E aí tudo que vai, todos os manifestos que estamos vendo na direção desse esforço de Alexandre de Moraes de intimidar o governador do Rio de Janeiro, porque isso não pode ser... eu não acredito que essa seja atribuições de um ministro da Suprema Corte, de pessoalmente fazer oitiva do governador sobre a ação que combateu o crime no Rio de Janeiro. Você tem tá lá, tá aí conosco. Vamos já recebê-lo rápido, né? O deputado Tito Barrichello, que também é delegado. Também é delegado. Vamos alinhar com ele aqui? Bom, vamos esperar ele estabilizar, mas tinha funcionado aí, deputado. Entrou, apareceu a voz do senhor. Olha, nós temos a imprensa, e é impressionante, você consegue ver o consórcio que é formado. Imprensa, governo federal e judiciário. Você tem esse tripé que controla o Brasil, tá? E aí só tem parte do legislativo. Embora no legislativo, o governo está bem enfraquecido, né? Você tem ali a direita com muita influência. Inclusive tem uma novidade, hein? A direita já tem mais de 300 votos para votar a anistia ampla, geral e irrestrita, né? Conseguiram, com articulação, resolver isso. Vamos ver se o deputado tá falando com a gente. Libera só o teu microfone aí, deputado. Bom dia, boa tarde. Libera o microfone. Tô sem o teu áudio, estamos sem teu áudio. Estamos ajustando aí. Hoje estaremos ouvindo ali o deputado. Já está chegando aí com o apoio da equipe, né? A assessoria de imprensa. Libera o microfone do deputado. Aí tem um microfoninho vermelho. Aí. Aê. Vamos ver. Fala aí, deputado. Aí, liberou? Liberou. Vamos que vamos. Deputado, ó. O senhor é delegado também, né? Aqui. Delegado de polícia com muita honra. Na realidade, eu digo, eu sou mais delegado do que deputado, né? Eu estou deputado. Estou me adequando a essa realidade que não é fácil. Shimon, deixa eu te mandar um abraço, Shemuel. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos da comunidade hebraica. Eu estou tentando acertar aqui o celular, porque ele
Ele está de frente aqui, tá meio Aí, estranho, né? Isso Ele aí. não se adequou de lado, mas agora está mais ou menos organizado. Então, Shalom Adonai a todos nós. Shalom, deputado, uma boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Deputado, vamos falar hoje, então, com o delegado. Por quê? Porque o delegado entende da coisa, sabe o que está acontecendo. E eu falava agora, nós temos, nós temos 3 agentes no Brasil que se juntaram para demonizar os nossos policiais e para inverter os valores, inverter a realidade, criar uma realidade paralela no Brasil, onde o bandido é o mocinho, é o inocente, é a vítima. Perfeito. Isso é uma política de governo, porque o Lula, que é o presidente do Brasil, afirmou isso, que os traficantes são as vítimas, certo? Ele disse isso em conferências internacionais, depois se retratou, mas que ele disse, e um presidente como o Lula, que governa o Brasil há mais de quase 20 anos, né? Que nós estamos num governo de esquerda no Brasil. São 8 anos São do 2 primeiro. décadas de 8 anos de do mandato. primeiro governo Lula, mais 6 anos de governo Dilma. Né? Então, quase 20 anos de governo. E ele afirma aquilo ali numa declaração muito importante para o mundo todo. Então, criamos uma realidade paralela entre governo federal, imprensa e o judiciário. E hoje o Xandão baixou lá no Rio de Janeiro para ouvir o Cláudio Castro. Nós traduzimos isso como uma pressão, né, por parte dessa outra força, desse outro poder, em cima de quem resolveu combater o narcoterrorismo no Brasil. Agora, deputado, a primeira pergunta que eu faço para você que já fez muitas operações desse nível, as pessoas envolvidas nestas organizações narcoterroristas, elas são perigosas? Então, o Brasil vive uma total inversão de valores. Eu sempre digo isso. O certo virou errado, o errado virou certo. E nós precisamos compreender aquilo que nós queremos para a nossa sociedade. Se nós queremos uma criminalidade tomando conta das ruas ou se nós queremos um modelo de lei e ordem, como, por exemplo, em Israel. Nós temos que separar o joio do trigo. O que é terrorista, o que é bandido, como é o Hamas, e pessoas inocentes, que é o povo hebraico, que é a comunidade do Rio de Janeiro. Depois que nós temos que a dicotomia que existe hoje na nossa sociedade, porque o Brasil vive uma situação catastrófica em termos de segurança pública. O Brasil tem uma média de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. 20 jovens são assassinados todos os anos para cada grupo de 100 mil habitantes. A média em Israel é uma morte para cada 100 mil habitantes, mais ou menos. Ou seja, o Brasil mata 20 vezes mais. E a pergunta é, quem é responsável pela morte desses? Eu, como delegado, homicídios são praticados por organizações criminosas. Então, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão perdendo a vida. E nós, como sociedade, somos corresponsáveis por isso. Você, cidadão comum, você que é pipoqueiro, você que é delegado, você que é juiz, você que é promotor, você que é empresário, todos nós, como sociedade, somos responsáveis. E precisamos compreender que precisamos estabelecer valores. O Brasil hoje tem valores, aquilo que nós queremos e daquilo que nós não queremos. Então, o Brasil vive essa situação terrível. E há interesses escusos, vou dizer a vocês. Por exemplo, nós temos a DPF 635, que é a DPF das favelas. O que é uma DPF? É uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O que significa isso? Significa que um partido entrou com uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Esse partido é o PSB, Partido Socialista Brasileiro, aqui do Luciano Dutti, e esse PSB é aquele mesmo, vamos lembrar, que apoia a Palestina, que apoia o Hamas e critica o povo hebraico. Então vamos seguir a linha de raciocínio. Este partido político entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no limite das ações policiais do Rio de Janeiro.
Que limites foram colocados, para vocês compreenderem? Para haver uma ação em local público, não estou falando para entrar numa casa, estou falando em local público, é preciso que haja uma motivação idônea, uma situação excepcional, é preciso uma justificação prévia, é preciso que o Ministério Público conjuntamente, é preciso que organismos de direitos humanos, eu vou dizer para vocês a prática, o que isso significa, porque parece bonito para quem olha, dizer, precisa uma justificação prévia, precisa ter um bom motivo, precisa ter participação do MP, precisa ter participação de ONGs de direitos humanos. Vamos lá. Nós estamos aqui em Curitiba. Tem 75 bairros Curitiba. Nós temos mais ou menos uma população de 1.800.000 habitantes. E nós temos bairros mais perigosos e menos perigosos. Vou imaginar uma parte do bairro Parolim, onde eu atuei, que eu tinha muitos homicídios ali. Vamos imaginar que a DPF seja aplicada aqui nos nossos bairros de Curitiba. Para o policial poder entrar no bairro, para realizar uma operação no bairro, precisaria justificar por escrito, chamar o promotor de justiça, levar uma organização de direitos humanos. Então, se cria um local fechado para o crime atuar. Veja bem, porque não consegue entrar. Vamos imaginar eu, delegado de polícia, estou na rua com meus policiais. E aí nós temos uma denúncia que um grande traficante está transitando no bairro Parolim. Se essa DPF estivesse em vigor aqui, eu não poderia ir lá. Eu, policial, não poderia ir lá num local público, na rua pública, entrar com meus policiais numa rua pública. Eu sei que estou sendo repetitivo, mas é importante que sejamos repetitivos para compreender. Eu não poderia entrar. Eu ia ter que comunicar ao Ministério Público, levar um promotor de justiça, comunicar uma organização de direitos humanos e justificar por escrito. Na prática, senhores, o que significa? Que a bandidagem, vou usar até um termo comum, ia deitar o cabelo, a bandidagem iria zarpar, ou seja, os criminosos iriam fugir do locus de elite, para usar um termo claro. Ou seja, se criou uma estrutura de poder não para o Estado, se criou uma estrutura de poder para o crime. Então, o crime está vencendo a guerra em nosso país. E essa ADPF, proposta por um partido lista que é Israel, que é contra o povo hebreu, que é a favor do Hamas, que é a favor da Palestina, que andam juntos sempre, vocês podem verificar, eles andam juntos, abraçados, criaram esse problema gravíssimo. Eu estive na Santos Andrade agora no final de semana. Mais especificamente, que dia foi, Débora? Débora está aqui do meu lado, minha assessora. Débora, que dia que nós fomos para a Praça Santos Andrade? Foi na sexta-feira. Na sexta-feira. Havia uma movimentação ali favorável aos 127 mortos que perderam a vida no Rio de Janeiro. Ou seja, uma manifestação pró-bandidagem contra o governador Castro. E essa manifestação ocorreu aqui na Praça Santos Andrade, em Curitiba. Eu fiz direito na Santos Andrade, então eu tenho um carinho muito especial por aquela praça. E o que tinha ali que eu vi, e eu tenho imagem, isso está na minha rede social, estavam lá dizendo que o Comando Vermelho não é criminoso, que o tráfico de drogas tem que ser liberado, e quais bandeiras estavam lá? Vou enumerar para vocês, vamos lá. Tinha a bandeira do MST, Movimento Sem Terra, que são aqueles invasores de propriedade privada. Tinha a bandeira do PSOL, tinha a bandeira dos partidos de esquerda, tinha a bandeira do Partido Comunista, tinha a bandeira da Palestina. Da Palestina. O que isso significa? Significa que eles estão unidos em um objetivo, de tomar o poder. Isso é muito claro, é evidente. Eu me proponho a debater esse assunto com qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento policial, para mostrar o momento complexo que nós vivemos em nosso país. Daqui a pouco, nós estaremos numa situação sem volta. Para vocês terem uma ideia, o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, ele controla aqui a maior parte dos crimes em Paranaguá, Pontal do Paraná, Cuba, aqui nos Campos Gerais, em Ponta Grossa, lá em Foz do Iguaçu, onde eu estive há pouco tempo, é Comando Vermelho. O centro de Curitiba é PCC hoje. Então, esses grupos estão presentes na nossa vida e nós precisamos agir.
Eu vou usar hoje a palavra na Assembleia Legislativa e vou propor o título de cidadão honorário para o governador Cláudio Castro. Isso, aqui do estado do Paraná. Porque se ele enfrentou a criminalidade lá, ele nos ajuda no enfrentamento da criminalidade daqui. E nós temos que escolher, eu digo a você que está me escutando, o que nós queremos para o futuro. Se nós queremos uma sociedade livre, se nós queremos uma sociedade sem a criminalidade tomando conta, porque crime sempre vai existir, isso faz parte da sociedade. Tem até um filósofo, Emily Durkheim, que diz que o crime faz parte da sociedade, que é um fato que está intrínseco na nossa vida, e isso é verdade. A Europa tem uma morte a cada 100 mil habitantes, Israel também tem, ou seja, você não consegue controlar toda a sociedade, porque se você controla, você tira a liberdade. Mas 20 mortes para cada 100 mil habitantes no Brasil, quando a média mundial é 5. Média mundial é 5 mortes para cada 100 mil habitantes, não é possível. Então, nós estamos na contramão da segurança pública nas políticas criminais do mundo. O Brasil hoje está trabalhando para que a criminalidade organizada tome conta do nosso país. E se nós não agirmos, se eu como deputado estadual, que tenho mais poder, obviamente, como delegado, não agir, se você que me escuta nesse momento, mesmo que você não tenha cargo público, não usar tua rede social, tua rede social, Facebook, TikTok, Instagram, para cobrar dos políticos um posicionamento, o Brasil vai ficar numa situação difícil. Deputado, tem uma notícia positiva para nós, porque nós tivemos um consórcio entre o Judiciário, a imprensa e o governo federal contra as operações e contra a guerra que vai combater o narcotráfico, o narcoterrorismo. O governo Lula se recusou a classificar, inclusive, os grupos criminosos do Brasil, como PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Mas saiu uma pesquisa, e agora as pesquisas estão correndo nesse sentido, 72% dos moradores do Rio de Janeiro apoiam enquadrar facções como grupo terroristas. Não era para o povo estar votando a favor das vítimas que são os terroristas, né? Assim diz o Luiz Inácio Lula da Silva. Não. Principalmente o morador, né? O cidadão do Rio de Janeiro que viveu e que vive isso de uma forma ainda mais intensa que nós aqui no Paraná, ou que pessoas de outro estado do Brasil. Mas a resposta do povo é uma. Mas os governos não fazem o que o povo quer, Tito. Não fazem, né? Eles são conhecidos por fazerem o que eles querem. E aí nós temos aí uma trinca de ouro do horror do nosso país, que são essas 3 entidades nacionais. O Congresso Nacional está se afastando disso, graças a Deus, embora existam sim políticos que também estejam envolvidos, né? Porque se não houvesse uma... eu vou dizer o seguinte, Tito, existe sim um apoio do Estado a isso. Por quê? Quando o Estado simplesmente não faz nada, ele está permitindo que eles trabalhem à vontade e à realidade. Agora, esse número surpreende. 72% dos cidadãos do Rio de Janeiro querem classificar esses grupos como organizações terroristas. Mas, deputado, o que muda entre ser uma facção criminosa e uma organização terrorista? Na prática, o que muda? A exemplo da Venezuela, né, Shimon? Exemplo da Venezuela. Que já é um estado narcotraficante, deputado. Sem dúvida, Shimon. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês antes de entrar na questão do terrorismo, a classificação. Eu conheço muito bem a realidade do Rio de Janeiro. Eu já subi os morros, eu sei o que é o Morro do Alemão, eu sei o que é a favela da Maré, ou o Complexo da Maré, eu conheço a favela Rocinha, e eu subi lá como turista. Por que eu subi lá como turista? Porque quando eu queria conhecer, há uns 2, 3 anos atrás, e eu, que fui professor de direito penal, de criminologia, de processo penal, eu queria conhecer a realidade do Rio, contatei com policiais de lá e me disseram que eu não poderia subir, que eles não poderiam me dar estrutura de segurança para eu subir. E para subir precisaria uma estrutura bélica, ou seja, carros blindados, e obviamente que não iam poder dispor para mim que eu estaria lá como turista. Mas me disseram, você sobe como turista, paga uma taxa, coloca uma camiseta lá em I Love Nova York, né? Coloca um boné, não leva celular, não leva identidade.
E o que eu conheci lá? Eu conheci um mundo paralelo, um estado paralelo, uma sociedade que não vive com as regras do nosso ordenamento jurídico. Eu conheci uma sociedade cujos criminosos estão armados na rua com fuzil AK-47. Eu vi pessoas na rua com pistolas. Eu vi carros, uma grande quantidade de veículos sem placa. O que significa? São carros roubados. E vi que existe uma sociedade que foi dominada pelo crime. E vi as milícias tomando conta. Não vi policiais lá, eu vi as milícias. E vi um direito penal próprio levado adiante por eles. Tanto que eu já mencionei isso, eu vi uma moça no final da tarde, andando numa rua escura, porque são pequenos becos, pequenos espaços entre os prédios. Vi uma moça com uma mini saia muito curta, eu perguntei para o guia que estava comigo se não havia problemas de violência de cunho sexual. Ele disse que não, ali não tinha, porque se alguém encostasse a mão na menina, o cara queimaria imediatamente micro-ondas. Os traficantes pegariam a pessoa e matariam lá, dando um exemplo a todos. Isso no direito penal se chama prevenção geral. Você pune e mostra para a sociedade que você puniu, ou seja, o direito penal deles funciona, lá eles têm até pena de morte. Então, esse é o mundo que está ali. O problema é que esse mundo que eles criaram é uma espécie de um tumor maligno, é um câncer. E essa metástase do câncer desce, sai desses locais. Não adianta dizer, olha, eu vou permitir que o Comando Vermelho fique só neste local, no Morro do Alemão ou na Favela Maré. Não, no primeiro momento eles ficam de acordo com aquilo que foi acertado. E isso começa quando esse acordo esdrúxulo, absurdo, que prejudicou o Brasil inteiro. Começa, vou até dizer o nome do governador, começa com o governador Leonel Brizola, que pega a Secretaria de Segurança Pública e transforma em uma Secretaria de Direitos Humanos, e que acabou praticamente com todas as operações no Morro. Com isso, o que o governo Brizola conseguiu, né? Que é de esquerda, né? Como é isso? O que ele conseguiu? Conseguiu diminuir o índice de homicídios no estado, ele conseguiu diminuir o índice de sequestros, porque ele fez um acordo com os criminosos. Vocês não descem para a área nobre, Copacabana, Leblon, fica lá no morro, né? E aí tá tudo bem, vocês traficam drogas, traficam armas, vendem armas para o Brasil inteiro, traficam drogas para o Brasil inteiro, e não me incomodem aqui no Rio de Janeiro. O problema é que, com o tempo, como eu falei, esse tumor ele cresce, ele se enraiza na sociedade, se enraiza na política e vem para cá. Então, hoje, esse grupo não é simplesmente uma organização criminosa. Não é o grupo do João, não vou nem usar o nome João, né? Caios, Tícios, Mérios e Tibúrcios, nomes que a gente usa para dar aula, né? Para não dar o nome de alguém conhecido, né? Não é a reunião do Caios, Tícios, Mérios e Tibúrcios que resolvem praticar crimes. Não é uma organização criminosa comum. É um grupo terrorista, sim. Por que é um grupo terrorista? Porque dentro de um conceito mais amplo de terrorismo, eles subtraem a vida de centenas de pessoas. Boa parte, a maior parte dessas 3 mil mortes no Rio de Janeiro, a responsabilidade é do Comando Vermelho. É só entrar no Anuário de Segurança Pública de 2025, com dados de 2024. As 3 mil mortes lá, 60% é deles. Então eles têm 2 mil mortes por ano. Isso de pessoas que enfrentaram o sistema, porque aqueles que se adequaram à vontade deles, eles não matam, porque o objetivo deles é ganhar dinheiro. Então, é uma organização criminosa, sim, que trafica armas, trafica drogas, pratica homicídios, pratica extorsões, pratica roubos de carga, pratica latrocínios e causa um dano imensurável à sociedade. O que o governo Lula faz? O governo Lula não tem interesse, nem o Supremo Tribunal Federal tem interesse de enfrentar o problema. Então eles interpretam a lei de organizações criminosas e dizem que a lei que trata das organizações criminosas não contempla especificamente uma situação de terrorismo, que o terrorismo seria diferente. Só que nós vamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição Federal e as leis do jeito que eles querem. Por exemplo, nós temos a lei antidrogas, que prevê que é crime você ter uma certa quantidade de drogas. Eles consideraram que até 40 gramas não é tráfico. Isso era uma interpretação. Ou seja, eles têm esse poder de interpretar. Mas agora, em relação ao Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, em relação ao PCC em São Paulo, eles interpretam de forma favorável aos criminosos. E qual que é o dano que isso causa à sociedade? Porque se fossem colocados como terroristas, poderiam haver uma política diferente por parte do Estado, até com uma legislação
menos garantista, porque o direito penal que está hoje, cheio de garantias, não consegue fazer frente a essa criminalidade. Vou dar um exemplo para vocês muito simples, de interpretação do Supremo. Se eu investigo um membro do Comando Vermelho, está lá, o Tiburcios, que ele já matou 30 pessoas, é assassino, estuprador, causa um grande dano à sociedade, o tal do Tiburcios. Perfeito. Eu tenho mandado de busca e apreensão de prisão contra ele, ele entra numa casa de alguém que eu não tenho a busca e apreensão daquele endereço, eu não posso prender ele. Eu estou com mandado de prisão lá de 300 anos. Ele entra na casa, né, do Tícios. Entrou na casa do Tícios, tá? Pela nossa legislação. Eu vou ter que pedir para o juiz de direito uma busca e apreensão para poder entrar na casa para cumprir o mandado de prisão. Nesse meio tempo, né, o Tiburcios, que é membro do PCC, e é um exemplo fictício de nome que eu estou dando, já fugiu, foi embora. Então o sistema é feito para funcionar em relação a esses terroristas. E aí nós poderíamos, a partir do momento que fossem terroristas, ter acordos internacionais, por exemplo, com os Estados Unidos, de combate ao narcoterrorismo. Donald Trump é um exímio combatente dessas organizações e poderia nos ajudar aqui no Brasil. Então, primeiro, falta humildade para nós. E segundo, existe uso, sim, do Supremo Tribunal Federal, do governo federal, em permitir que essa criminalidade organizada esteja protegida. Porque hoje, pelas leis que nós temos no Brasil, nós não conseguimos fazer frente a essa criminalidade. E cada vez mais, o crime vai tomar conta da sociedade. Hoje, no Paraná, nós não temos bairros tomados, mas houve uma situação que eu vou contar para vocês em primeira mão, que é assustadora. Aqui do nosso Paraná, gente que pensa que o Paraná é seguro, que Curitiba é seguro, pasmem, escutem o que eu vou contar para vocês. Aqui ao lado, em Campo Magro, fazendo divisa com Curitiba, tem uma invasão. Uma invasão que se chama assentamento, comunidade Nova Esperança. Eles invadiram uma área pública de 1 milhão de metros quadrados, em Nobre, perto da prefeitura, mais ou menos 700 metros da prefeitura de Campo Magro. Pois bem, quem que é o líder? Quem que é o líder dessa invasão? O líder dessa invasão se chama Valdecir, tem o apelido de Val. Ele é chefe de uma organização criminosa, ele é o responsável pelo homicídio daquele soldado da polícia militar que foi morto lá dentro, encontrado torturado. Já matou mais 5 pessoas, foi preso tentando resgatar um preso lá em Santa Catarina, e era cargo comissionado aqui da Assembleia Legislativa, esse chefe da organização criminosa, cargo comissionado aqui da Assembleia Legislativa do deputado Renato Freitas, o chefe da organização criminosa. Ganhava R$12 mil por mês, o chefe da organização criminosa de Campo Magro. E qual que é a pauta deles? A pauta deles é Hamas, a pauta deles é contra Israel, a pauta deles é contra a Palestina. Então, esses grupos se misturam em interesses ilegais. E os bons grupos, eu digo, se unem. Por isso que nós evangélicos, eu sou evangélico, sou cristão, nós temos que compreender que nós temos que nos abraçar nas pessoas de bem, nas pessoas honestas. Pequenas diferenças ideológicas em relação à religião têm que ser esquecidas nesse momento, porque nós temos, desculpe o termo, nós temos um demônio do lado de lá, nós temos um diabo, nós temos estupradores, nós temos assassinos, nós temos bandidos. Então nós temos que compreender que o mal é tão grande do lado de lá, que as pequenas diferenças que nós temos não são suficientes para não estarmos abraçados. Por isso eu digo, toda a comunidade evangélica do Brasil, que é mais de 50% da sociedade, tem que abraçar os irmãos hebraicos nesse momento e apoiar Israel para acabar de uma vez por todas com esse absurdo que se chama Palestina, que não é um país, que não tem legitimidade como país, que é uma criação nova, diferentemente de Israel, que é algo histórico desde Abraão. Então nós temos que rever conceitos, e ao mesmo tempo que enfrentamos o Hamas, temos que enfrentar o PCC, o Comando Vermelho, a Máfia Paranaense, o PGC, que é o primeiro grupo catarinense que está aqui. Então, a situação do Brasil é essa. Temos que separar, como está escrito em Mateus, o joio do trigo. Pegar o joio e queimarmos. E o trigo nós precisamos resguardar.
Teve o comentário dessa pseudo-especialista, porque agora tem muitos especialistas, né? Eles caem das árvores para falar a favor do crime. Olha só o que ela disse. Vamos lá, vamos soltar aqui. E como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para tirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora. Você acredita, o deputado Tito, dá para acreditar numa coisa dessa? Né? A subversão do que realmente está acontecendo para tentar minimizar o tamanho da criminalidade. Então essa especialista ela afirma que é possível, né, render um criminoso com um fuzil na mão, com uma pistola ou até mesmo com uma pedra. Né? Ou seja, os policiais usaram uma força muito acima da necessária para combater os criminosos no Rio de Janeiro. Né? Eles foram sanguinários demais, sendo que eles poderiam ter uma abordagem mais nivelada com o bandido, e aí ela usou o exemplo de usar pedras. Né? Os policiais poderiam ter, você aborda, né? Você consegue abordar facilmente um criminoso que está com um fuzil na mão com uma pedra, porque ele não tem habilidade nenhuma. Né? Assim, você cria uma realidade para que as pessoas entrem nesta nova realidade que você está criando, mas na prática nós tivemos 4 policiais mortos, né? Com tiro de fuzil, inclusive armas, deputado, armas vindas da Venezuela, olha só, armas das Forças Armadas da Venezuela, deputado, utilizadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Nós tivemos armas da Venezuela, principalmente da Venezuela, do ditador, assassino, narcotraficante Nicolás Maduro, que é amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que o Maduro roubou as eleições passadas. Quem duvida disso, dá um Google e pesquisa. E verifica as planilhas de votação, porque lá a eleição é no papel. E a oposição conseguiu fotografar as atas. E a vitória, obviamente, foi do opositor de Maduro, mas Maduro roubou as eleições. Mas tem uma notícia para vocês, o Maduro não perde mais a eleição agora, porque a informação que eu tenho é que ele vai colocar urnas eletrônicas lá na Venezuela. Não tem mais como verificar e ele vai ganhar todas as eleições daqui para frente. Ele gostou muito do sistema brasileiro, e ele não gostou mais do papel, porque o sistema do papel, né, após a votação, e se você colocar em cada urna um fiscal, o fiscal pega um celular, como esse que eu estou usando agora, e todo mundo tem um celular, e fotografa, né? E aí você cria provas e cria maneiras de verificação. Então, esses fuzis vieram predominantemente da Venezuela, mas vieram também de fabricação clandestina dentro do Brasil e passaram pela fronteira. E aí vem aquela questão que o governo Lula sempre diz que as armas são dos CACs, caçadores, colecionadores, atiradores, pessoal que frequenta clube de tiro, né? CAC é gente honesta, é gente trabalhadora. Armar a população não é um problema, é só ver o que acontece em Israel. Lá as pessoas têm direito ao porte de arma, têm fuzil em casa, e é um estado que tem uma morte para cada 100 mil habitantes. Uma morte e pouco para cada 100 mil habitantes. Aqui é 20 vezes mais... você tem 20 vezes mais chance de morrer aqui do que em Israel. Isso não é possível. Então nós vivemos sim uma guerra declarada aqui no Brasil. E este armamento já demonstra que existe uma origem, uma gênese e o interesse de países dominados pela esquerda dominar o Brasil. Mas tudo isso, eu digo a vocês, faz parte de uma cartilha, a cartilha da esquerda. A cartilha da esquerda, Shimon Shemuel, a cartilha da esquerda combater a comunidade hebraica, tá? Sem dúvida alguma, Israel nunca tem razão, apoiar o terrorismo de Israel, ok? Terceiro, apoiar os criminosos, que no meu compreender são terroristas, que têm uma similaridade muito grande com o Hamas. Então, apoiar Comando Vermelho, apoiar PCC, apoiar aqui o PGC, que é o primeiro grupo catarinense, apoiar a MAP Paranense. Como que apoia esses grupos? Pela inanição, pela não ação. Para você apoiar um grupo desse, você não precisa chegar lá e pagar, dar dinheiro.
né, fomentar, simplesmente não agir, simplesmente através de uma DPF, criar barreiras para a ação policial, você já ajuda eles. Para você ter uma ideia, essa ADPF 635, que é a DPF das favelas, que é essa ação que está no Supremo Tribunal Federal, que coloca barreiras à ação policial, ela estabelece que helicópteros não podem ser usados utilizando armas em sua base. Ou seja, eles acham que é desproporcional o policial lá em cima com uma arma, né? E o criminoso lá embaixo também com uma arma. Então a vantagem é muito grande daquele que está lá em cima com a arma. Então não se pode, pela DPF, utilizar um helicóptero, né, tendo como base um conjunto de armas ali colocado. Ora, isso é uma piada de mau gosto. Eu sempre digo, quem gosta de Comando Vermelho, que leve para casa. Quem gosta do Hamas, eu amo o Hamas, beleza, leva para tua casa. Você vai ver que ele vai estuprar tua mulher, vai roubar teu patrimônio. É como criar uma cobra, como se dizia antigamente. Quem cria cobra vai ser mordido mais cedo ou mais tarde. Pega aquela cascavel, porque que é uma cascavel, né? Eu vim do interior e conheci a jararaca, a cascavel, pega a cascavel, jararaca e leva para tua casa. E vamos ver quanto tempo que teus filhos vão ficar íntegros em termos de saúde. A jararaca vai atacar, a cascavel vai atacar, porque faz parte da natureza dela, até para se defender dentro daquilo que ela acredita. Ou seja, nós temos que nos cercar de pessoas boas, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras, e separar o joio do trigo. Aqui no Brasil, nós temos que compreender a importância da comunidade hebraica, porque onde tem a comunidade judaica, tem pessoas trabalhadoras, tem pessoas honestas. O judeu, aliás, é conhecido por trabalhar muito e economizar muito. Isso é muito bom para a sociedade. Quanto mais pessoas trabalhando e produzindo, melhor. Ao contrário, desculpe o termo, da petezada, dos esquerdistas, dos invasores de propriedade, que não pagam tributos, não trabalham, e ainda assim apoiam grupos terroristas criminosos. Chegou o momento da sociedade, das pessoas de bem, das pessoas honestas se abraçarem e compreenderem que precisam estar juntos nessa luta, sob pena do Brasil ser tomado por essas organizações criminosas e por esse terrorismo internacional levado adiante pelo Hamas e apoiado pela Palestina. É isso mesmo. Bom, isso começa no ano que vem, nas eleições, né? Se o Brasil conseguir eleger políticos que tenham interesse em combater o crime organizado, eu tenho certeza que essa será uma pauta do nosso governo federal, estadual, né, e por aí vai. Agora, se nós elegermos um partido que tem como política de Estado proteger os bandidos, é disso para pior. Já imaginou? Mais 4 anos com o fomento. Veja, né? Você tinha que fomentar empresas. Não, você fomenta o crime. Você proíbe as nossas forças de terem uma força maior que a do inimigo criminoso, né? Por quê? Ora, vão matar os nossos bandidos, né? Vão prender os nossos bandidos. É mais ou menos isso. Mas é isso. O meu áudio já voltou, Chimão? Vamos ver. Fala aí. Tito, olha lá. Pega esse outro microfone. Eu não escuto. Som. Agora foi. Agora sim. Tito, agora, paralelo a isso, nós temos aí a interdição, né, do ex-presidente Bolsonaro para disputar as eleições. Agora. Tá preso. Nós tivemos aqui uma aprovação de mais de 73% da população sobre a operação da polícia no Rio de Janeiro. Isso no indicativo eleitoral mostrou até que o estado do Ceará, Santa Catarina e outros estados estão mobilizando suas forças de segurança para exatamente deter e combater o crime. Nayib Bukele, ele se torna Nayib Bukele se torna alguma coisa que chega próximo dessa aprovação, né, da população sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, ou seja, estão a todo custo evitando a chegada de Bolsonaro para disputar o pleito das próximas eleições. Não pode incorrer de o Nayib Bukele surgir para disputar as eleições quando se pensa que Bolsonaro é radical, deputado? Então, a grande questão envolvendo Jair Messias Bolsonaro hoje é um absurdo jurídico. Eu sou da área do direito
Eu conheço o ordenamento jurídico, conheço a lei eleitoral, eu sou formado em Direito aqui pela Federal do Paraná, tenho especialização em Direito Criminal, tenho especialização em Direito Administrativo, eu tenho mestrado, eu fui professor universitário, professor da Escola de Polícia Civil. Vou dizer para vocês agora, do ponto de vista jurídico. Primeiro, a inelegibilidade dele é o maior absurdo jurídico da história do Brasil. Está inelegível porque criticou urnas eletrônicas frente a diplomatas estrangeiros. Senhores, nós vivemos um país democrático. Ter opiniões diversas faz parte da sociedade. Criticar algo que você não concorda ou acha que pode ter problemas é salutar, muito pelo contrário. Se você acha, por exemplo, né, que no orçamento da União existe desvio de dinheiro público, nada melhor que você peticionar para os órgãos fiscalizadores se isso é verdade ou não. E vamos lembrar que ele era presidente da República. Se ele desconfiava das urnas eletrônicas, por que não manifestar a sua opinião e pedir sistemas de verificação? A urna é a base do modelo democrático que vai eleger os governantes. Então, nós teríamos muitas de verificar a veracidade da urna sem deixar ela de lado. Ela poderia, por exemplo, imprimir a cada tantas de forma a podermos verificar em momento posterior daquela votação impressa se a urna estava ou não correta. Então, existem N maneiras hoje de você verificar o conteúdo de uma urna eletrônica. Agora, punir então público, ele era presidente da República, com as urnas eletrônicas, o que pegar ele, se ele não tivesse criticado as urnas eletrônicas, ele estaria inelegível motivo. Iriam achar alguma coisa. Da mesma que acharam uma questão para salvar o Lula das condenações por organização criminosa, por peculato e desvio de dinheiro público. Dezenas de bilhões de reais foram desviados de empresas públicas. E o Lula foi descondenado. Se pegou a questão do foro, que não deveria ser em Curitiba, deveria ser em Brasília, e que o juiz de primeiro grau teria sido parcial. Vamos imaginar, um exemplo fictício, que o processo tivesse tramitado em Brasília, e que fosse o Sérgio Moro, eles arrumariam outra coisa. Eles procurariam uma outra culpa para salvar o Lula. Da mesma forma que o Bolsonaro. Se ele não tivesse criticado a medida, resolvesse acordar, se reunir com um grupo de gaúchos e tomar chimarrão, criticou as urnas eletrônicas, né? O que aconteceria? Procuraria uma outra coisa. Então, o afastamento dele é total. E o que se busca? Se busca ganhar o pleito. Da mesma forma que Maduro fez, afastando os outros candidatos a presidente da República na Venezuela, aqui fez Bolsonaro, porque ele é muito amado, ele é muito bem quisto pela cidade. Eu estive com ele a última vez no aeroporto, quadro de pessoas. Depois nós fomos no mercado municipal, não dava para andar no mercado municipal. E o Lula, quando vem para cá, obviamente, tem uma vergonha. As pessoas vão xingar, vão ofender. Então, o que tem de errado? Tem um candidato que tem o respaldo da população, outro candidato que precisa da grande mídia, que precisa do poder eleitoral ilegal para chegar ao resultado positivo das urnas. Então, existe sim essa ilegalidade em relação a Jair Messias Bolsonaro, mas chegou o momento da direita ir. Chegou o momento das pessoas de bem, as pessoas honestas, de compreenderem que se nós não tivermos Jair Messias Bolsonaro, nós viremos com outro candidato. E este candidato nós vamos ter que arregaçar as mangas literalmente para trabalhar, para evitar que o Brasil seja tomado pela esquerda, pelo socialismo, porque o caminho que nós estamos indo é um caminho sem volta. O Supremo Tribunal Federal já está tomado pelos amigos do rei. Agora, o Lula vai indicar o Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Senhores, quem é o Messias? O Messias é um puxa-saco barato do presidente da República. O Messias é aquele mesmo que foi interceptado numa ligação telefônica em que iria cometer um crime, falsidade ideológica. Isso mesmo. Ele estava combinando com o Lula e com a Dilma fazer um documento não verdadeiro para levar ao Lula, para o Lula assinar e, a partir daquele momento, ter o foro privilegiado por sendo ministro do governo federal para fugir da Lava Jato. Tem a gravação.
A Dilma, na época, inclusive, estava com gripe, né? E ela, em vez de falar Messias, falava Bessias. O Bessias é esse. É o menino de recado do PT que vai agora para o Supremo Tribunal Federal. E será que a pauta dele vai ser pela legalidade? É lógico que não. A pauta dele vai ser em prol dos interesses, do status quo deste grupo dominante, que é um grupo que persegue a comunidade hebraica, que é um grupo favorável ao Hamas, que é um grupo que é favorável às organizações criminosas, que é um grupo favorável ao MST. Este é o Brasil que nós vivemos, e nós temos um pleito ano que vem, e temos que nos unir mais do que nunca. Fazermos deputados federais, deputados estaduais, o maior número possível, porque o Congresso tem uma força gigantesca. E se nós colocarmos um Congresso de direita, independente do presidente da República, nós vamos fazer a diferença. Muito bem, deputado. Quero agradecer pelo seu tempo de vir esclarecer, explicar para o nosso público, né, a realidade do que nós estamos enfrentando. Muito obrigado, deputado Tito Barrichello. Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Você também pode se tornar um membro do nosso canal e ter acesso exclusivo aos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram e fortalecer essa comunidade que não para de crescer, de brasileiros que se importam com o que acontece no Brasil. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero. Até a próxima.